Começa a partir de agora. Pronto Atendimento. Você que nos acompanha a partir de agora, Pronto Atendimento de sexta-feira está no ar. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado por nos acompanhar na programação da Rede Nova de Rádio, da TV Mundo Maior. Nossa equipe aqui formada já. Walter, Farid e Júlio, boa tarde. Boa tarde, Damião, boa tarde, Núbia, boa tarde, telespectadores e ouvintes. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Núbia Polatti, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui. O Everaldo e o Fernando nos apoiando ali no controle mestre. Muito obrigado também aos dois. E formas de participação, Farid. Você pode participar através do telefone 0800 979 5011. Esta ligação é gratuita de qualquer local do Brasil. Também nós temos a oportunidade de estar recebendo a sua ligação através do telefone fixo, que é 2457 5011. Se você quiser telefone fixo, pode utilizar o celular também. E nós temos ainda o WhatsApp, que é o 11 985 75 9580. Outra opção é o Facebook, facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio. Estamos aguardando a sua participação, porque o pronto atendimento é feito para você com a sua participação. Vamos começar então o pronto atendimento desta sexta-feira, trazendo a participação da Maria Cecília. A Maria Cecília traz uma dúvida muito pertinente dentro da doutrina espírita. Por favor, me esclareçam uma dúvida. No centro que frequento, aprendi que a garrafinha de água para fluidificação tem que ser de vidro, porque plástico é refratário. Existe esses... Aí eu estive outro dia em outro centro e eles vendem a garrafinha de plástico. Gostaria da opinião de vocês. Então aí a gente amplia, né? Garrafinha de vidro, garrafinha de plástico, garrafinha clara, garrafinha escura, com tampa, sem tampa, gelada, sem gelo... Com nome, tem que ter o nome. Tem que ter nome, né? Especificando, com nome, sem nome. Vamos começar, Farid, Núbia. Eu gostaria de deixar claro a Maria Cecília que não existe uma recomendação específica sobre isso. Não há necessidade de que seja de vidro, que seja de plástico, não tem necessidade. Também não há necessidade de estar destampada, pode estar tampada. Isso às vezes existe algumas casas que às vezes colocam algumas sugestões, mas vai depender de cada uma, de cada casa. Mas não temos assim como regra recomendar que seja especificamente em garrafa de vidro ou mesmo de plástico, não tem importância. O que vai importar mesmo é que você está direcionado com bons pensamentos. Se você deixar na sua casa, lá no pote, tem um pote de barro lá na sua casa, e você mentalizar aquela água lá na sua casa, assistindo uma palestra e mentalizando aquela água, os fluidos magnéticos estarão lá colocando os medicamentos, vamos dizer assim, fluídicos, lá naquele pote de barro. Não é verdade, Núbia? Inclusive, eu acho que essa limitação é de nós encarnados, né? De procurar uma facilidade, tem que ter o nome, facilita para você. Para os espíritos que vão fluidificar a água, não tem importância se a garrafa é de plástico, se está aberta, se tem o nome, se ela é transparente ou não. Inclusive, como o Farid citou, de um filtro de água, né? A gente, desde há muito tempo, a gente ouve falar, tá nervoso, toma um copo de água com açúcar. Essa água com açúcar nada mais é do que a sua intenção de fluidificar essa água. A açúcar não acalma, né? O que acalma é a sua intenção, suas boas energias que você colocou nessa água e fluidificou ela. Até sem a intenção... Como se fluidifica? É bom você fazer uma prece, se concentrar,
Mas o que vale mesmo é a sua intenção, não é, José Damião? E aí nos traz também uma referência, Maria Cecília nos permite até trazer uma referência que está no livro do Ramiro Gama, O Lindos Casos de Chico Xavier, que foi pro filme, né, do Chico sim. Xavier, que é a Água da Paz, né? Isso. Que de repente, alguém quer contar a historinha aí? Conte pra gente. Então vamos lá. O Chico, a mãe do Chico apareceu um dia e falou: olha, Chico, você precisa tomar a Água da Paz aí. Ok, ele procurou em todas as farmácias lá, não encontrou. Falou: olha, você falou da Água da Paz, não procurei, todas as farmácias aí, não encontrei. Ele: não precisa. De novo é aquilo, não vai comprar na farmácia. É a água que você vai encontrar ali, vai pegar do filtro, vai tomar, vai pegar a água que você vai beber. Simples assim. Colocou no copo, mas aí o grande segredo. Quando acontecer alguma coisa que te desagrade, você vai tomar água, mas não vai engolir. Segura a água na boca, segura. Depois você vai perceber aí, depois você vai engolir. Você não vai conseguir falar, né? Explodir. Exato, sabe? Com a Água da Paz, né? É uma coisa... E aí no filme relatou exatamente isso, né? O filme acabou... Você vê como era uma história do Chico, o filme Nosso Lar acabou... Retratou, trouxe para dentro do filme, que não estava no filme Nosso Lar, mas ele retratou dentro do Nosso Lar, que é exatamente... E mostrando exatamente a pessoa lá, sabe? Raivosa, querendo, reclamando das coisas. Toma um pouco da água e não engole. Fica, segura aí. A pessoa às vezes para, por que está fazendo isso? Sabe, na verdade, essa reflexão, né, da gente, de repente, ter essa tranquilidade, ter a fé, a esperança das coisas possam melhorar. Você falou de reflexão, vamos lembrar que nós espíritas costumamos dizer água fluidificada, daí uma vez um ouvinte nos corrigiu, dizendo que a água já é um fluido, o que temos que concordar, a água já é um fluido. Então, na verdade, o termo correto seria água magnetizada, né? Mas todos nós dizemos água fluidificada e quer dizer a mesma coisa. Só estou esclarecendo porque alguém pode reclamar. Exato. Só faltou alguma coisinha, né? Fica claro faltou, que a água olha, a gente já foi tentando fluido. fechar vários ciclos, mas sempre falta um. Agora, a Fernanda Molim, ela traz o seguinte: Farid, eu sempre tenho mais paciência com os amigos. Os amigos eu tenho muita paciência. Mas com os familiares... Fernanda Molim. Com os familiares ela tem muitas dificuldades. Não é só você não, Fernanda. Fernanda, muito obrigado. Você é encantadora, com a sempre participação efetiva. Fernanda, você tem razão. Como o próprio Damião já mencionou. Eu costumo dizer que a paciência é a ciência da paz, né? Ciência da paz. Então, nós temos muita dificuldade em lidar com os nossos parentes próximos, parentes biológicos ali. E muitas vezes damos muita atenção, somos muito mais tolerantes com os não parentes biológicos. Isso é muito comum, mas nós temos que lidar com isso, com essas diferenças, lidar com tudo isso. Imagina o Cristo, quando chegou aquele grupo de pessoas: mestre, esta mulher foi pega no adultério, como manda a lei de Moisés, apedrejá-la. O que o Cristo fez? Com tal paciência, olhou o semblante daquela mulher aflita e disse: atire a primeira pedra quem não tem esse pecado. O que aconteceu com aquelas pessoas? Largaram as pedras e foram embora. E o Cristo manteve na sua paciência, sabedoria, na sua essência de amor pleno, olhou para aquela mulher aflita e disse: mulher, vá e não peques mais. Então nós temos que ter paciência sempre. E a Núbia vai fazer algum comentário também, mas né, ela vai fazer daqui a pouquinho. Só para a gente tá. trazer a Marluce de Jaboatão, dos Guararapes, que está na linha para conversar com a gente. Marluce, boa tarde. Marluce? Alô? Oi, Marluce. Alô? Alô? Tá tão distante, fale mais alto. Olha, ele melhorou um pouco, Marluce. Fala pra gente, fala o que... Não estou ouvindo quase nada. Alô, melhorou, Marluce? Olha, eu gostaria de participar com a pergunta. Pode fazer a pergunta, estamos ouvindo. Olha, é o seguinte, é sobre o espírito Alta de Souza. Porque a gente vê os feitos dela, né? Tantos centros que tem espalhado pelo país
de Alta de Souza. E fala muito dela, eu acho muito bonito, porque eu mesmo trabalho numa instituição por nome de Alta de Souza, né? Que ela é a mentora espiritual do centro. Agora, eu fico numa dúvida. Eu que gostaria de saber um pouco da biografia de Alta de Souza, porque, até onde me consta, ela foi uma poetisa, mas só isso. O que ela fez da doutrina, o que ela fez do evangelho. Eu gostaria que me falasse um pouco sobre Alta de Souza, tá certo? Tá bom, Marluce, fica acompanhando a gente aí. Muito. Tenham uma boa tarde, fiquem com Deus. Para você também. Antes da gente responder, Marluce, vamos voltar ali na Fernanda Molim, que ela que não tem paciência, tem paciência com os amigos. A Núbia ia comentar, eu tirei, mas foi só importante para a gente poder estar registrando. Núbia, vamos então começar primeiro com essa história. Fernanda, que bom que você está com a gente. Fernanda, amanhã eu faço uma palestra sobre paciência, né? E a gente aprende muito preparando uma palestra. E eu percebi isso, né? É fácil você ter paciência com o outro, ainda mais nós espíritas que estamos a caminho de promover a reforma íntima, a gente acha que já é paciente. E a gente sempre tem um parente difícil que nos tira a paciência. Mas pensa uma coisa, se você perde a paciência, é porque você já tem paciência, né? Então, pensa nisso, você já tem paciência. E Jesus disse uma coisa, Farid, ele falou assim, se você ama só os seus parentes, os fariseus não o fazem também? Né? Então, o nosso desafio é essa tentativa. Eu vou conseguir ser paciente com os parentes difíceis. Com certeza. E esses parentes difíceis, eles vêm para nos colocar na trilha do bem, né? Na trilha do aprendizado, da melhoria. Porque se aqueles parentes fosse tudo fácil, não tivesse nenhum obstáculo, nós não seríamos estimulados a crescer, exercitar a tolerância, como a própria Núbia falou. Então, nós temos que levar aquela mensagem do Cristo, amarás a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E os nossos parentes, eles estão muito mais próximos, não tem o sentido de nós não amá-los e tratar com doçura. Isso é muito importante. É sempre gratificante nós estarmos procurando esse atendimento e esse acolhimento. É muito comum, às vezes, o filho contrariar a mãe e ele dizer, eu não pedi para nascer aqui. Mas, na realidade, nós todos pedimos, nós imploramos para nascer naquele lar. Então, é muito significativa a nossa presença naquele local. Então, vamos exercitar a paciência com os nossos filhos, com a esposa, no caso, você que falou, seu marido, Fernando, e assim por diante. Tá bom? Da Alta de Souza, o que a gente pode comentar, aí a gente tem que fazer pesquisa, não tem jeito, não é uma coisa que a gente consiga de forma natural. Você já conseguiu aí, Núbia? Eu tenho aqui também algumas coisinhas. Que em 14 de novembro de 36, houve a instalação lá na academia, dedicada no Rio Grande do Norte, né, com a patrona dedicada à Alta de Souza. E livro do corpo totalmente desgastado, né, pela enfermidade. Tuberculose, né? Isso, olha, tá vendo? Alta de Souza irradiando luz própria, lúcida e gloriosa, ao seu voo em direção à espiritualidade maior. Vamos lá, pois não. Ela começou muito cedo no caminho da caridade, né? Surpreendeu por ter uma história de vida muito difícil. O irmão morreu, ela foi órfã de pai e mãe. O irmão morreu muito cedo. E ela teve que, diante de todas as dificuldades que ela teve, ela encontrou forças para ajudar o próximo. Sofreu com a doença, com a tuberculose, que em uma época em que não se tinha uma cura fácil como temos hoje. Então, ela sofreu tantas provações e nós reclamamos de coisas tão pequenas. É verdade. Né? Então, que ela nos sirva de exemplo. Né? Já conseguimos atender a Marluce. Agora o Severino, de Campina Grande, na Paraíba. Severino, boa tarde. Oi, Severino. Boa tarde. Pois não. Boa tarde a vocês. O meu abraço, meu muito obrigado.
pela excelente programação que eu confesso, sou viciado. Que bom. Ainda Eu tô bem, ligando Severino, pra vocês ainda pra fazer a bem. seguinte pergunta. O espírito que nos acompanha quando encarnados na qualidade de anjo guardião continua nos acompanhando no plano espiritual depois que desencarnarmos? Deu para entender a pergunta? Deu para entender Deu, plenamente, Severino. Muito obrigado pela sua participação. Um abraço aí no pessoal de Campina O Grande aí. retorno aí tá zero, não tô ouvindo nada de vocês. Tá Não, bom, né? acompanha a programação então aí, Severino. Vamos responder bom? para você. Bom, o espírito protetor, o anjo da guarda, como a Igreja Católica costuma dizer, ele, Severino, ele costuma acompanhar uma ou várias encarnações. Vai depender do nosso grau de entendimento e da nossa evolução. Existem espíritos protetores que nos acompanham por muitas e muitas encarnações. Ele está sempre nos orientando. É que, às vezes, também nós ignoramos em alguns determinados momentos que ele dá um castigozinho na gente, dá uma fugidinha, mas ele tende a nos acompanhar em uma ou várias encarnações, tá bom? Mais uma participação aqui dos ouvintes. Boa tarde, sou a sertaneja Muireli Medeiros. Estou ligada no Mundo Maior. A imagem está chegando ótima em Ipueira, no Rio Grande do Norte. Oi, meninos e Núbia. Nossa, olha, na escuta, adorei a explicação da Núbia da água com açúcar. Show. Beijos. Ainda bem. É a Alaide Ana Silva. Ai, Alaide, como você tá? Que bom que você tá com a gente. O pessoal tá reclamando que o Facebook deu um probleminha. Ei, já, vamos ver se Já, a gente já, a consegue gente restabelece. ajustar aí. Olá, boa tarde. Sempre fui uma pessoa muito ativa e com muita vontade de viver, porém sempre tive muito medo da morte. Isso pode se virar e transformar em um pensamento suicidas, poderia ser um trauma? Porque lembro quando criança e adolescente escutava minha mãe dizer que vontade de sumir, vontade de morrer logo. Como trazer esse sentimento? Lembrando que estou na 4ª aula do Evangelho, estou adorando, abraços. O Alexandre, ele está em Ipueira, no Rio Grande do Norte. Que bom, Alexandre, o estudo é muito importante, viu? Fundamental, né? Fundamental para a compreensão. Você quer começar comentando, Farid? Pode comentar. Núbia? É Alexandre. Alexandre Do Rio Grande do Norte, né? Rodrigues. Qual que foi o questionamento dele? Vamos lá. Boa tarde. Vou tentar só passar de novo aqui para poder ver se ele consegue passar. Sempre fui muito ativa e com muita vontade de viver, porém sempre tive muito medo da morte. Passar, né? Isso pode se virar e transformar em pensamentos suicidas. Poderia ser um trauma, porque lembro quando criança e até adolescente, escutava minha mãe dizer que vontade de sumir, vontade de morrer logo. Como tratar esse sentimento? Lembrando que estou na 4ª aula do Evangelho, estou adorando. Abraços, Alexandre Rodrigues. Alexandre, a gente tem que ter o pensamento muito forte, né? Se você está estudando, já é um grande passo. Esses pensamentos depressivos, de vontade de morrer, todos nós um dia passamos por uma depressãozinha, uma tristeza mais profunda. Seja forte, procure o conforto na prece, no evangelho que você está estudando, que há de passar. Se não passar, você precisa de um tratamento psicológico, um tratamento médico. Mas, assim, todos nós, não é, José Damião? Um dia a gente tem uma tristeza. Sim. Né? Natural, né? Você não é uma pessoa normal. Todos nós sentimos isso. O errado é você persistir nisso. É você achar que foi de vivências passadas, então você está fadado a isso, fatalmente você cometerá um suicídio. Não, você não vai cometer um suicídio por causa de outras encarnações. O Everaldo e a Fernanda estão dizendo aqui que o Face já voltou. Que bom. Tá vendo? Opa, A coisa é assim, que bom. Comentou já. Porque, olha, a gente tem tantos amigos, a Cátia Pelle, a Deise, Nossa. Simone Dias, o Francisco Fernandes, um monte de gente bacana está com a gente. Eu gostaria de comentar um pouquinho sobre o Alexandre Rodrigues. Alexandre, a Núbia falou para você algo muito importante, eu vou reforçar, não que ela não tenha falado corretamente.
Às vezes nós estamos com algum distúrbio endócrino, metabólico, e temos algumas sensações de prostração, de sonolência, e confundimos, muitas das vezes, confundimos com quadro depressivo. É sempre buscar a orientação médica, passar no atendimento fraterno na casa que você está fazendo o curso, porque pode ocorrer alguns hormônios que pode acontecer de alterar no nosso organismo, dá uma sintomatologia de prostração. Isso, às vezes, se a pessoa não estiver atento, pode ser encaminhado para um tratamento de depressivo e tal, e por isso que é importante fechar todos os caminhos. Estudo, atendimento fraterno, médico, psicólogo e assim por diante. Até a reflexão dele de perceber que algo está acontecendo é importante. Com certeza. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Pronto, o atendimento volta em instantes. Até já! Pode estar em um simples gesto, em qualquer lugar e tempo. Por esse motivo, o Clube Amigos da Boa Nova quer que juntos possamos inspirar outras pessoas com o bom exemplo. Seja um propagador de boas ações. Compartilhe nas redes sociais as suas ideias e atitudes do bem. Textos, fotos e vídeos usando hashtag Clube Amigos da Boa Nova e hashtag Compartilhe o Bem. Entre na nossa página no Facebook e compartilhe conosco para que possamos divulgá-la também. Vamos formar uma grande corrente do bem, fazendo a vida de alguém mais feliz. Acesse www.facebook.com/clubeamigos e divida conosco suas experiências. Já está disponível na Mundo Maior um DVD que vai ajudar você a encarar a vida com mais leveza e responsabilidade. O DVD Espiritismo e Bem-Estar, Vencendo os Desafios, reúne as palestras do Dr. Rubens Cascapera Júnior e William Sanches. Cascapera é médico ortomolecular e aborda aspectos relevantes sobre o funcionamento do organismo feminino e suas fases sob a ótica do espiritismo. Já o comunicador William Sanches, especializado no desenvolvimento de potenciais e espiritualidade, trata do tema Jesus e a Arte de Vencer Desafios. Acesse www.mundomaior.com.br ou ligue agora para 0 operadora 11 4966 5775 e adquira o seu DVD agora mesmo. É a Mundo Maior ajudando você a se superar sempre. Olá, amigos! Eu quero te convidar para o 16º Encontro Amigos da Boa Nova. O tema é fascinante: reconexão com Cristo. Nós lá nos encontraremos. Estamos de volta com o pronto atendimento de sexta-feira. Núbia, vamos falar da gratidão que temos aí com os sócios do Clube Amigos da Boa Nova que nos ajudam na ampliação da divulgação da doutrina espírita. Núbia. É isso, né? É muito importante a gente poder levar aos lares de quem... O estudo nosso é permanente do espírita, né? A gente deve procurar um centro espírita para estudos, mas a gente pode ampliar, como disse o José Damião, através da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova.
A gente só consegue levar o espiritismo a tantos lares com a colaboração dos sócios Clube Amigos da Boa Nova. Torne-se um associado, nos ajude nessa batalha. Você pode ligar no 0800 12 18 38 ou no 11 2456 7109 ou através do site amigosdaboanova.com.br. E gratidão a todos os sócios que já nos ajudam nessa batalha. E participação de alguns ouvintes, se eu registrar aqui, Eulina Balseiros, também Evanir aqui nos acompanhando, José Carlos Fontes, o Rodrigo Almeida, que sou de Piedade, agricultor, e ele tem um radinho de pilha, ligado 24 horas na Rádio Boa Nova, trabalhando na agricultura e ouvindo, além dos pássaros, a rádio. Olha. Rodrigo Almeida, Ô, gratidão. Rodrigo, gratidão. Ele já escreveu pra gente, ele né? Participa, Ele sempre participa. E ele tem uma profissão tão bonita que é realmente. de produzir alimentos, né? E eu tenho certeza que você coloca suas boas energias nesses alimentos e com a ajuda da Boa Nova e da TV Mundo Maior, eu tenho certeza que esses alimentos são fluidificados. O Francisco Fernandes, Farid, Núbia, queridos amigos, estou assistindo o Pronto Atendimento e sempre aprendendo com vocês, mandando um abraço. Obrigado, Francisco. Opa, o José Carlos Fontes, boa tarde. Quando praticamos o bem e a caridade de coração, mas possuímos erros e equívocos, e isso nos dá um sentimento meio de hipocrisia, né? Não sei se é bem essa a palavra. Deu para passar? Quando praticamos o bem e a caridade de coração, mas possuímos erros, equívocos, e isso nos dá um sentimento meio de hipocrisia. Não sei se bem é essa a palavra. Eu acho que não é essa a palavra. Fala, Felipe. Eu acredito que ele está querendo dizer que mesmo praticando ações do bem, em alguns momentos se sente como aquilo ali algo de hipocrisia, que não está verdadeiro. Mesmo tendo a sensação de estar praticando de coração, dá essa sensação. Aqui nós temos, talvez, nesse momento, como que é o nome da pessoa que está falando? Agora Como sugestão, mudar um pouco a sintonia do pensamento. Esquecer. Fazer o bem e sempre não olhar a quem. O que a mão esquerda dá, a direita não precisa saber, vice-versa. Então faz o bem, não importa a quem, e continua no exercício do bem. Acho que o que ele quis passar, né, é um sentimento que às vezes, né, você faz o bem, você faz a caridade, mas aí vem aquelas comete um coisas, erro, você comete um erro e fica se culpando pelo não erro se cometido culpa, não. e que de repente você acha que por mais que você faça, parece que aquele erro parece maior do que todo o bem que você está praticando. Foi essa sensação que eu tive, mas não pensa assim. Todo o bem que você pratica é maior do que você tá valorizando. Valorize as coisas boas, não valorize o que deu errado. Exato. Procure prosseguir sem cometer os erros. Mas a gente está num planeta de provas e expiação. Todos nós cometemos erros em determinados momentos. Sim. Só a sua vontade da prática do bem já te torna uma pessoa mais elevada do que a grande maioria que ainda não está preocupado com o irmão. Exato. Então, prossiga que você... Sem culpa. O José Carlos Fontes, isso, Farid, obrigado, agradecendo. A Maria Margarida assistindo de Itajaí, em Santa Catarina, ótimo programa, gratidão. A Sônia Regina Duarte não tinha pensado no endocrinologista. Isso. O Durival Aninha, está em Barra Velha nos acompanhando. Tem mais aqui, o José Carlos Fontes e também a Deise Mansano. A Deise. Ela dizendo, travou sim, mas voltou. Voltou. Lá atrás, né? Obrigado, Deise. O Daniel Rosa. Tem do Daniel Rosa, né? De Goiânia. Oi, Daniel. Tá aqui, ele está dizendo, boa tarde, Daniel, Núbia, Val, Farid. Li uma mensagem de Emmanuel que nossos melhores instrumentos de evolução são os que estão sendo hostis.
nos testam as virtudes que possuímos. Pergunto se com o tempo, assimilando o nosso bom exemplo, se transformam para melhor, sendo perceptível a persistência dos bons exemplos. Obrigado, abraço do meu Daniel de Goiânia. Ô, Daniel, muito obrigado. O Daniel, ele é um colaborador do programa, está sempre participando, né? É um estudioso, muito difícil, né? Quando ele não participa, outros dias Obrigado, também. viu? Gratidão. Ô, Daniel, é interessante. Quando nós vamos caminhando e nós encontramos os obstáculos, já imaginou, Daniel, se nós parássemos no primeiro obstáculo? Nós não caminharíamos, não atingiríamos os objetivos, não seguiria em frente, como aquele nosso amigo que está lavrando, fazendo a plantação dele na agricultura, está ouvindo a boa nova. Se eles parassem, sentassem no cabo da enxada para ouvir a boa nova e não continuassem exercitando a prática da lavoura, cultivando a lavoura, não estaria produzindo os alimentos que a Núbia falou, alimentos fluidificados para o nosso bem. Então é isso, Daniel. Nós podemos não esmorecer diante dos obstáculos. Os obstáculos, eles surgem no nosso caminho, para que nós possamos realmente evoluir. E uma criança, quando nasce, nos primeiros meses, ela engatinha. E após mais uns 5, 6 meses, ela fica de pé diante do sofá, de uma cadeira. Mas em seguida ela começa a dar os passinhos, porque ela encontrou os obstáculos que fizeram com que ela foi estimulada a dar os primeiros passos. Assim, na nossa evolução, os obstáculos eles servem para nós crescermos e melhorarmos. Independente dos obstáculos, nós temos que sempre buscar a superá-los. E a gente é espírito em evolução, né? A gente ainda precisa dessas provações. E a gente precisa encarar essas provações como oportunidades. Oportunidades de aprendizado. Como o Farid citou uma criança. Por que a criança já não nasce sabendo andar, falar, produzir a própria comida? Porque ela precisa deste momento de conhecimento, de aprendizado. Então, como nós somos espíritos em evolução, pensa nos espíritos puros. Eles não precisam sentir, por exemplo, dor física. A dor física é uma questão que nós ainda precisamos dela para a evolução. Vou dar um exemplo. O que uma dor física pode te trazer? Você vai aprender a conviver com paciência. Você vai reduzir o seu orgulho, porque você vai precisar pedir ajuda, né? Você vai perceber que você tem limitações, você vai contar com a solidariedade de um amigo. Então, assim, nós precisamos, sim, dos obstáculos. Mais participações? Boa tarde. A participação da Maria Helena de São Carlos. Ô, Maria Helena, obrigado em São Carlos nos acompanhando. A respeito da fluidificação da água, gostaria de comentar. Toda quarta, eu e meu marido fazemos o Evangelho no lar e colocamos uma garrafinha de água também para nossa filha e para nossa neta que não podem participar. Ocorreu nessa última quarta-feira que depois do Evangelho, a água da minha filha e da minha neta estava cheia de bolinhas. Achei interessante, pois nunca havia acontecido antes. Vocês podiam comentar a respeito, Núbia? Olha, eu acho interessante porque o espírita é um ser racional, né? A gente tem que sempre levar para o lado da racionalidade, a fé raciocinada que Kardec nos pediu. Só que ela cita que só a água da neta, das duas meninas, que criaram bolinhas. Eu não sei o que poderia acontecer fisicamente para criar bolinhas na água. Não sei se o calor produziria essas... É possível. A gente não vai descartar um fenômeno físico, material. Não há de se descartar. Mas a gente, como espírita, a gente sabe que existe uma programação muito além da material, né? Se só a água das netas criaram bolinhas, certamente o remédio que elas precisavam, o lenitivo necessário às suas netas, era aquilo necessário. Eu já tomei uma água fluidificada que estava completamente amarga. Uma água amarga. Eu imagino que remédio tinha ali, mas eu não vi com olhos físicos alguém colocar um remédio. Farid, meu nome é Marcos de Guarulhos, eu estou estudando o Livro dos Espíritos. Fiquei em dúvida sobre a nomenclatura sonambulismo. Gostaria de uma explicação mais
clara sobre o tema. Desde já, obrigado e paz. Marcos. A parte de sonambulismo está lá no capítulo 8, da questão 400 até 412. Então, realmente, o sonambulismo, embora seja uma atividade mediúnica, o Livro dos Espíritos trata também. Lá no Livro dos Médiuns trata mais profundamente. Mas o sonambulismo é um mecanismo mediúnico e pode ocorrer sim. Tá? É um desprendimento da alma, né? Enquanto o indivíduo dorme, porém exerce algumas atividades que até Deus duvida, como diz na gíria. É bastante interessante. Eu confesso que antigamente eu tinha muito quadro de sonambulismo, quando eu estava 12, 13, 14 anos, é muito, muito, muito acentuado. Então, se você está estudando o Livro dos Espíritos, vai na questão 400 até 412 e dá uma lida, dá uma verificada lá, que lá está especificando isso, tá bom? Oi, turma do Pronto Atendimento, sou um ouvinte sem interrupção desse ensinamento de vocês, transmitido. Parabéns por tanto amor a nós emanados, abraços carinhosos. Quem está falando é Draumiro de Pirituba. Draumiro, obrigado por gratidão. Nos acompanhar. Tem mais participação aqui. Deixa eu trazer aqui. Deixa só eu falar com a Sônia. Opa, pode? Porque ela está falando de uma coisa que eu conheço bem, né? Ela escreveu pelo Facebook. Me desculpa te cortar aí, vamos lá. Que foi inevitável. A Sônia Regina Duarte, ela diz assim, mas a dor é necessário. Mas quem tem fibromialgia? Essa dor não tem cura. O que essa dor representa? Sônia, eu vou te dizer o que representa, porque eu tenho fibromialgia e eu tenho dores todos os dias. O que representa para mim? Pensa o que representa para você. Porque o recadinho que Deus está me dizendo, ele me diz assim todos os dias, Núbia, deixa de ser orgulhosa. Você precisa de ajuda. Você precisa deixar de ser perfeccionista, Núbia. É isso que Deus me diz. Pensa no recadinho que Deus está dando para você. Sim, ninguém é vítima, Sônia. Eu não sou vítima. E você? Farid, diz uma coisa. Eu gostaria de saber a opinião da doutrina sobre ser cremado. Aqui é o Muriele do Rio Grande do Norte. Nossa. Muriele, o espírito, quando está vivenciando o corpo físico, que faz a opção de cremação, geralmente é aquele que está encarnado. Ele está, vamos dizer assim, num grau de maturidade muito mais adiantado do que muitos de nós. Porque ele tem a compreensão que nós, o espírito, que estamos vivenciando o corpo físico, apenas estamos utilizando dessa massa física. Quando ocorrer a morte física, não vai ocorrer a morte do espírito. Então, aquele corpo físico, quando ele é cremado, o espírito, tendo essa compreensão, ele não vai ter problema nenhum, porque essa é a opção. Tá? A tendência futura, eu como biólogo posso dizer, a tendência futura é de que todos nós sejamos cremados. Porque em termos de espaço para o enterro, o período de putrefação, até que a decomposição ocorra completamente, é muito mais longo do que o processo de cremação. Inclusive, você que está fazendo essa colocação, é importante você entrar no YouTube. Tem no YouTube da TV Mundo Maior, tem um programa sobre a cremação na visão espírita, por André Marouço, com a Ellen entrevistando. São 9 minutos, mas muito bem esclarecido. Vale a pena você entrar, TV Mundo Maior, youtube.com, TV Mundo Maior, e procura lá a cremação na visão espírita, com André Marouço. Tem 7 participações aqui, vamos tentar passar um pouquinho. Boa tarde, queridos amigos. Passando para mandar um abraço. Elizabeth Pinotti, em Salto, nos acompanhando. Núbia e Farid, para mim, o que ele quis dizer é o pré-julgamento, né? Que às vezes a gente comenta mensagens ajudando, porque isso que ele falou na hipocrisia
Renata Regina. Obrigado, Renata. A gente É. vai tentando de pronto pegar tudo aqui para poder ajudar de alguma maneira. Beijos, bom fim de semana. Ótimo programa. Um grande beijo ao professor Farides. Hoje estou em Manaus, mas não deixe de frequentar a Casa Espírita e ouvir a Boa Nova pelos ensinamentos dessa grande pessoa. Farid, é a Tatiana Medeiro. Olha aí. Tatiana Medeiros, morava aqui em Guarulhos. Tá longe, tá acompanhando. Um beijo, aí. muito obrigado. Olá, Manda notícias, menina. Olá, boa noite. Eu Olha. sinto um vazio grande dentro de mim, né? Sou rodeado por pessoas que me querem bem, mas sinto falta de algo que não sei o que é. Troco de trabalho, de cidade, nunca encontro o que busco, porque me sinto perdido. Não sei o que eu busco. Sou alegre perto dos outros, mas triste quando fico só. Moro e oro muito, né? Sinto muita angústia. Me ajude, por favor. Anderson Sampaio, de Goiás. Pires do Rio, Goiás. Anderson, acho que você está fazendo tudo certinho. Está faltando uma coisa só. Se você me permite um conselho, você precisa de trabalhar como voluntário. Procure uma coisa que você saiba fazer e você goste de fazer e ajude as pessoas com o seu talento, com o seu tempo. Você vai perceber que a felicidade está na prática do bem. Como você falou, eu achei que você faz tudo tão certinho e você acha que falta alguma coisa. Falta o voluntariado. Pensa nisso, pensa uma coisa que você possa fazer para ajudar as pessoas. Eu tenho certeza que o ajudado será você. O Márcio, abraço a todos, obrigado por esse lindo programa. A Cris Arras, o espírito pode sentir dor da cremação? Um grande abraço a todos. Eu pensei nisso a hora que o Farid estava falando. Olha, como eu iniciei a explicação dizendo que o indivíduo que faz opção pela cremação, ele está num estágio mais adiantado. Porque os espíritos que, quando desencarnam, ainda têm a sensação do perispírito de frio, de calor, de dor, ainda ele não tem um entendimento pleno daquele desencarne. Porque, na realidade, isso pode acontecer com os espíritos menos entendidos. Aquele espírito que tem um entendimento pleno, ele não vai sentir dor nenhuma e ele está até apoiando aquela participação, mas aquela esse atividade. Espírito menos evoluído, ele sentiria também se ele estivesse sendo enterrado, não é? Se ele estivesse sendo enterrado, se tivesse sofrido um acidente, às vezes ele não tem a compreensão que sofreu um acidente, ele grita que a perna está sendo esmagada, porque ele ainda não tem o entendimento desse desencarne. Não assusta as pessoas, Farid. Pode acontecer. A Janete Sodré adora esse programa, pois faz com que saibamos que estamos no rumo certo. Se possível, nos falem sobre desencarnes coletivos. Bom final de semana, um beijo no coração de cada um de vocês. Você olha para o relógio, 2 minutos. É o tempo que a gente tem para falar de desencarnes coletivos. Vamos lá. São espíritos que se reuniram, né, numa mesma lição a ser aprendida, né? Castigo, de forma nenhuma. Não existe castigo, né, nessa situação. Mas sim, cometeram erros no passado semelhantes. Talvez eles não tenham ligação entre si, mas tenham ligação entre a causa. Hoje tem muita participação. Deixa eu trazer essa aqui também da Bárbara de Minas Gerais. Queria saber que, além das minhas orações, se tem como ter algum tipo de comunicação com meu pai. Estou sofrendo demais. Bom, o Chico sempre dizia, o telefone só toca de lá para cá. Tá? Se ela tiver a oportunidade de continuar com as preces, com as orações que ela tem feito, e vai numa sessão de psicografia e faz uma solicitação, que pode ser, se ele tiver considerando que você está numa situação de compreensão, de não sofrer mais ainda, ele poderá comunicar com você. Se ele perceber que vai mandar uma mensagem, você vai ficar muito contrariada, muito chorosa, vai te poupar e não vai te mandar essa mensagem. É importante porque esses irmãos que estão na erraticidade, no plano espiritual, ele fica observando a compreensão e a situação de cada um daqueles parentes que está solicitando a mensagem, tá bom?
E muito obrigado pela participação e gratidão a vocês todos aí. A Alda Perdigueiro está na escuta, envia beijos aqui para Beijo. toda a equipe. Beijo, Alda. Beijo. E eu acho que acabou, terminou. Deixa eu só Terminamos. falar, a Maria Margarida, ela escreveu, não vai dar tempo de eu ler tudo, mas Maria Margarida, ela disse que a água magnetizada dela também tinha bolhas quando ela precisou de um tratamento. Isso confirma, né, que a gente tem uma energia, né? a magnetização o seu remédio era O parecido. remédio e o remédio era necessário, né? Sim. Para aquele momento que a gente tanto precisa. Farid, Núbia, terminamos mais um pronto atendimento de sexta. Agradecemos imensamente a cada um de vocês, porque só vocês fazem o programa ter esse sentido. É a participação, a informação e é uma gratidão imensa estar falando com você. Você ouvinte, você telespectador. Um beijo no coração de cada um e até sexta-feira, se Deus quiser. Que a paz do nosso Divino Mestre nos envolva, que Deus nos abençoe. Na próxima sexta-feira, o pronto atendimento estará de volta e eu estarei lá na Blitz Feal do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, mas vou participar por telefone. Vou estar junto com vocês aqui por telefone. Um grande abraço, excelente final de semana. Segunda-feira tem mais pronto atendimento na Rede Boa Nova de Rádio, na TV Mundo Maior. Um grande abraço. Tchau.